Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos refletindo em quem nós somos em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre somos nova criação. Mas quando esta nova criação falha, o que deve fazer? É triste dizer, mas nem sempre tiramos proveitos da nossa nova identidade em Cristo. Como vimos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a carne ela continua a lutar contra o espírito e frequentemente ela domina a nossa vida. E então, o que nós devemos fazer? A resposta é que devemos levar esse pecado para a cruz e lembrar que Jesus morreu pelo mesmo pecado que agora nos envergonha. Além disso, Jesus ele venceu em sua humanidade a própria tentação que nos fez pecar. Ele foi tentado de todas as maneiras que somos, entretanto, ele não pecou. Por isso é importante nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Isto é, contar com o fato de que na morte de Cristo morremos não apenas para o domínio do pecado, mas também para a culpa. Como Jesus, ele satisfez plenamente a justiça de Deus em relação ao nosso pecado, Deus já não os considera contra nós. Mas o que dizer da nossa luta contra os padrões de pecados persistentes? Quando somos tentados a sentir que esgotamos a paciência e o perdão de Deus? Ainda assim, sempre devemos levar este pecado à cruz, em uma atitude de arrependimento e contrição, sabendo que, acreditando que não há pecado que não esteja além do alcance do poder purificador do sangue de Cristo. Como Deus disse lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, diz a palavra de Deus. Amados, não podemos resistir ao poder do pecado remanescente em nossa vida se primeiro não lidarmos com a culpa. A única maneira de fazer isso é voltarmos continuamente à cruz. Lembre-se, sempre haverá uma cruz. E vemos Jesus carregando esse pecado e pagando a pena por ele com a sua morte. Somos verdadeiramente nova criação em Cristo. A pessoa que nós éramos em Adão morreu. A nova pessoa que somos em Cristo, ela surgiu. Entretanto, parece que a pessoa que éramos em Adão ainda está muito viva. Essa, porém, não é a nossa verdadeira identidade. Trata-se da carne lutando contra o espírito. Nossa verdadeira identidade está em Cristo e é por meio desse poder, aplicado a nós pelo Espírito Santo, que nós sim podemos fazer progresso para nos tornarmos novas criaturas em nossa vida diária, da mesma forma que em nossa identidade em Cristo. A palavra de Deus diz: examinem-se. Há, no entanto, uma observação séria sobre essa verdade. Será que mostramos evidência de sermos nova criação em Cristo? As palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios se aplicam também a nós. Ele diz:
Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. 2 Coríntios 13, capítulo 5. Aqui estão algumas perguntas que nos ajudarão a nos examinarmos. Qual é a minha atitude em relação a Deus? Será que reconheço de bom grado a minha dependência em relação a Ele e a minha responsabilidade de prestar contas a Ele? Qual é a minha atitude em relação ao meu pecado? Fico preocupado com ele ou indiferente a ele? Qual é a minha atitude em relação a Jesus Cristo? Será que eu confio nele como aquele que morreu pelos meus pecados lá na cruz? Qual é a minha atitude em relação à Bíblia? Será que realmente eu quero crescer no entendimento e na aplicação dela em minha vida? Qual é a minha atitude em relação à oração? Será que eu quero crescer nesta área na minha vida ou estou contente em ver a oração como um clamor ocasional a Deus por ajuda, somente quando preciso? Qual é a minha atitude em relação aos outros cristãos? Será que aprecio estar entre eles e aprender com eles? Ou, na verdade, eu prefiro a companhia e o estilo da vida de meus amigos não cristãos? Amados, essas são perguntas importantes que devemos buscar responder de forma sincera. Os riscos são muito altos para negligenciá-los ou brincar com eles. O nosso destino eterno está em jogo. E a eternidade, amados, dura para sempre. Ela não terá fim. Passaremos a eternidade na presença abençoada de Deus ou a passaremos sob sua maldição e ira intermináveis. Portanto, a pergunta que cada um de nós deve responder honestamente é esta: será que tem alguma evidência de que realmente sou uma nova criação? Podemos dizer isso algo como: sim, ainda luto com o pecado remanescente e vejo minhas falhas frequentes, mas ao ver essas perguntas eu posso verdadeiramente dizer, embora eu tenha uma longa estrada a percorrer, acredito que eu já estou no caminho, na direção certa. Tendo examinado a nós mesmos, devemos também nos preocupar com os nossos amigos e parentes que se consideram cristãos, mas que não mostram evidência de serem novas criações. Devemos, amados, pelo menos orar para que Deus os guie a um genuíno conhecimento do Salvador, Jesus Cristo. E depois, dependendo do nosso relacionamento com eles, procurar desafiá-los a também olharem as suas vidas do ponto de vista de Deus, sobre nova criação. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Estamos meditando sobre sermos uma nova criação. Deus te abençoe e até lá!